Oi, aqui é a Jéssica e chegou a hora da gente conversar sobre as leituras e as não leituras do mês de setembro de 2022. Gente, tô falando assim de leituras e não leituras porque nesse mês eu li muito pouco por lazer. Eu li só 2 livros e isso foge um pouco do que eu costumo fazer ao longo dos meses. Geralmente eu leio 4 livros por mês, às vezes um pouquinho mais. E agora simplesmente não pude, não sobrou tempo e eu me vi com uma pilha com 2 livrinhos nesse final de mês para comentar com vocês e tá tudo bem. Eu acho que uma das coisas mais importantes pra gente fazer aqui, ao mesmo tempo em que a gente incentiva a leitura, é dizer e tranquilizar as pessoas de que a vida também não é só leitura e que tá tudo bem quando a gente não consegue ou não pode ou não quer ler vários livros durante um mês, porque a gente não vive para isso, né? A gente tem outras atividades. E no meu caso foi o trabalho que me atropelou e eu simplesmente não tinha cabeça para pegar os livros na hora que eu costumo ler, que é à noite. Então, acho legal compartilhar esses dilemas com vocês, porque são coisas que ainda afligem os leitores. Eu vejo em vários comentários por aí, as pessoas querem muito saber sobre quantidade de leitura e, embora vários de nós aqui, produtores, criadores de conteúdo, venhamos falando sobre isso, ainda tem esse sentimento de que poderia estar lendo mais, poderia estar fazendo mais, que é uma coisa muito capitalista. A gente aqui neste canal não trabalha com essa ideia, tá bom? A gente trabalha com a leitura orgânica no tempo de cada um, como cada um puder fazer. E eu já vou falar mais sobre essas questões todas com vocês, além de falar dos livros que eu li, mas antes de qualquer coisa, gente, se inscrevam no canal caso vocês ainda não estejam inscritos, porque isso faz muita diferença aqui para quem está produzindo conteúdo. Também deixe um joinha nesse vídeo, porque assim a gente consegue empurrá-lo para mais longe, para que eles cheguem a outros leitores, ele chegue a outros leitores e o canal também. E claro, né, deixe comentários, porque essa é a parte sempre mais divertida, em que a gente vai comentando coisinhas aqui, falando sobre esses livros, sobre esse tema e também sobre outras coisas em geral. E claro, muito obrigada pela companhia de todo mundo que já está por aqui, que já é inscrito. E, gente, muito obrigada às apoiadoras incríveis do canal, apoiadores incríveis que estão sempre fomentando o meu trabalho, vocês fazem toda a diferença. E, bom, quem tá chegando por primeira vez, seja bem-vindo. Esse espaço aqui é para vocês, pra gente falar de livros, de literatura, de cultura, de Latinoamérica e de muitas outras coisas mais. Eu vou começar o vídeo falando então das leituras que eu consegui fazer oficialmente. Eu vou depois explicar por que eu me atrapalhei bastante em relação a trabalho. A primeira leitura que eu fiz no mês de setembro foi de um livro que estava na fila, que eu estava querendo ler há bastante tempo, desde que eu soube que ele seria lançado, que é essa belezinha aqui da Júlia Dantas. Ela se chama Rodolfo. Júlia Dantas, que é a mesma escritora do Ruína e Leveza, que é um dos meus livros da vida. Se vocês ainda não viram as milhares de vezes que eu falei sobre esse livro aqui, eu vou deixar recomendado pelo menos a resenha dele. Já é uma resenha antiga, mas eu mantenho tudo que eu disse lá. É um dos livros que eu mais gostei de ler realmente. E aí, a Júlia lançou este novo livro agora em 2022 e obviamente que eu fui correndo comprar. E, bom, entro na fila e eu coloquei ele numa viagem que eu fiz e levei a bolsa pra ver se eu conseguia dar conta, porque eu tinha começado a ler naquela semana e eu tava adorando e, gente, eu terminei de ler o livro no ônibus. Foi uma viagem longa? Foi, mas eu li ele, assim, literalmente em 2 sentadas. A primeira foi bem curtinha, a segunda foi de onde eu tinha parado até o final. Esse livro fala do Rodolfo, que é uma tartaruga, mas ele fala também de várias outras coisas. Aqui a gente tem a história de um cara que se mudou para um apartamento depois de um término de uma relação e ele chega nesse apartamento, tá tudo bagunçado, e de repente ele vê que tem uma tartaruga no banheiro e ele precisa entender o que tá acontecendo. Ele cuida dessa tartaruga até ele conversar com a dona do apartamento e ela lhe diz que puxa, desculpa, né, não queria esse inconveniente, mas tu pode entregar essa tartaruga pra fulano, pra Beltrano, pra ciclano. E aí ela começa a sugerir esses lugares para deixar o Rodolfo, só que ninguém quer ficar com o Rodolfo. Então, ao mesmo tempo em que existe essa busca por entregar o Rodolfo para alguém, vai também surgindo o relacionamento do protagonista com o próprio Rodolfo e dessas solidões que se encontram, não só deles dois, mas também de outros personagens que vão se somando à história.
Cada um tá lutando aqui a sua batalha, cada um tá passando pelas suas questões existenciais, questões de carência afetiva, de amor, de desamor, de sexualidade, de afetividade também nesse sentido mais sexual. E eles estão tentando, enfim, sobreviver, né, no dia a dia, nessa Porto Alegre que é também muito esquisita, porque ela também não é uma grande metrópole, assim como São Paulo, como Rio de Janeiro, mas ela tem os seus dilemas, as suas desigualdades, e tem também essas contradições de receber bastante imigrante e ter esse relacionamento entre os imigrantes e as pessoas locais. Enfim, são muitas coisas envolvidas aqui, mas especialmente os relacionamentos entre as pessoas e como eles são atravessados por aquelas nossas faltas, aquelas nossas ausências, e é impressionante que uma tartaruga possa despertar tudo isso em todos esses personagens que a circundam. Eu vou comentar mais sobre esse livro com vocês, porque eu quero fazer uma resenha para ele, mas desde agora eu posso dizer que leiam, porque é uma delícia de leitura, é um livro que flui muito bem, que tem uma leveza muito grande nessa narrativa, apesar de trazer temas delicados, que são temas interiores desses personagens, né, dilemas interiores. Eu gostei muito, muito, muito. O Ruína e Leveza segue sendo o meu favorito, mas esse aqui também é muito bom e eu acho que todo mundo que lê vai gostar, vai ser uma leitura muito prazerosa de se fazer. A segunda leitura que eu fiz foi para o Clube Lê Latinos. A gente leu Os Abismos, da Pilar Quintana, que é essa escritora colombiana que a gente já tinha lido no clube no ano passado, em 2021, com a Cachorra, e agora a gente leu o romance mais recente, que inclusive recebeu prêmio de literatura também, e ele é um romance que estava sendo muito bem comentado, a gente estava curioso para ler. E, gente, esse livro também foi uma leitura super gostosa, super fluida, apesar de que aqui a gente tem um tema bem mais pesado, porque a gente vai lidar com esses abismos que as personagens vivenciam. Mais especificamente, duas personagens, mãe e filha. As duas se chamam Cláudia e as duas têm muitas angústias em relação a esse relacionamento com a mãe. Tanto a Cláudia mãe, que não foi muito bem acolhida pela sua própria mãe, quanto a Cláudia filha, que vê essa mãe se afundando numa depressão ali, embora não seja dito que ela esteja em depressão, a gente vê pelo comportamento da personagem. E que é uma personagem que se sente frustrada com tudo na vida, né? Muitas coisas que ela viveu forçadamente, desde o casamento até a maternidade, e muitos dos sonhos que ela tinha, ela não pôde realizar. E é muito aos poucos que a gente vai conhecendo a história dessa Cláudia mãe, através da narração da Cláudia filha. E essa menina é uma menina de uns 9 anos, mais ou menos, ela é ainda, tá dentro da infância ainda, ela vai narrando numa posição muito vantajosa, que é a posição de quem só observa e conta sem fazer o julgamento. O julgamento fica a cargo do leitor, que está atento ali àquilo que se espera do papel da mãe, aquilo que se espera do papel de um pai, aquilo que se espera da família e que nem sempre se alcança. Tudo isso a gente vai vendo por conta própria, porque até mesmo a Cláudia, filha, ela é muito nova para entender certas coisas. Mas ela também não é boba, então ela pesca muita coisa no ar e ela vai aprendendo a lidar com essas coisas dos adultos, inclusive a também manipular um pouco aqueles adultos para poder conseguir o que ela quer. Então, nesse sentido, esse livro me lembrou muito A Vida Mentirosa dos Adultos, que também tem resenha aqui no canal. É um livro da Helena Ferrante, em que vai falar também de uma menina que está aprendendo a desvendar esses mistérios dos adultos e a se virar no meio desses mistérios. Além disso tudo, a gente vai ter mais uma vez no livro da Pilar essa questão da natureza selvagem no meio da cidade, essa natureza que é muito da região de Cali, na Colômbia, e que também oprime os personagens. Ao mesmo tempo em que deslumbra, ela é capaz de oprimir. E são muitos os detalhes que a gente tem para discutir aqui, mas eu ainda vou fazer uma resenha bem caprichada, porque sempre que eu leio algo pro Lê Latinos eu trago aqui para vocês esse tipo de conteúdo, então fiquem aí aguardando que em breve eu devo postar esse meu comentário completo sobre o livro e desde agora eu posso dizer para vocês que leiam, vocês não vão se arrepender. É um livro que flui muito bem, que traz esses temas
que são muito humanos, que são em certa medida pesados, mas que também nos ajudam a pensar sobre como auxiliar essas pessoas que estão nessa situação, sem ser nada didático, tá, gente? É tudo muito discreto aqui, mas deixa a gente pensando por muito tempo. E agora, gente, o motivo pelo qual eu não li outras coisas ao longo desse mês é que eu estava trabalhando numa revisão de um livro, que mais adiante vocês vão saber qual é, e essa revisão me consumiu muito, muito tempo durante o dia, nos intervalos entre as aulas de espanhol. Vocês sabem que eu sou professora e que eu trabalho de segunda a sexta com essas aulas particulares, que são em horários bem variados, né? Como boa profissional de aula particular, eu faço as aulas de acordo com os horários dos alunos, então eu tenho às vezes aula de manhã, um pouquinho de aula de tarde, outra tardinha, e assim a gente vai indo. E nos pequenos intervalos dessas aulas, eu aproveitava as brechas para revisar o livro. E isso foi me gerando um cansaço absurdo por conta do tempo de exposição às telas, né? Eu passo muito tempo na frente das telas. E apesar de que muitas pessoas têm essa ideia de que trabalhar assim de home office e trabalhar em casa, tranquilinha, podendo usar pantufas no trabalho, é menos cansativo, né, no caso, que trabalhar saindo, e embora exista um fundo de verdade nisso, as pessoas não se dão conta que muitas vezes o trabalho intelectual, o trabalho que depende só da cabeça, que não é um trabalho braçal, esse trabalho cansa infinitamente mais, porque o corpo, quando ele tá cansado, a gente deita, dorme e ele vai tender a relaxar um pouco, né? Mas a cabeça, ela demora muito a desligar. Então, o meu trabalho é muito cansativo, eu passo o dia inteiro pensando em outro idioma, falando em outro idioma, ou pensando em ajudar as pessoas a falar esse outro idioma. E isso não é uma coisa fácil, né? Eu tenho que estar sempre nesse exercício de me antecipar aos problemas, enfim, o próprio trabalho das aulas já é uma coisa muito cansativa. Juntou com o trabalho de atenção total ao texto, em que eu precisava ficar assim, olhando para a tela e conferindo tudo, e aí quando chegava de noite, eu não queria mais nada, não queria ler, e com muitos livros na mesa esperando, livros que eu sei que são excelentes, livros que eu sei que são maravilhosos, que eu vou adorar, mas simplesmente eu não tinha cabeça para me dedicar às histórias e para ficar ali olhando para mais letrinhas e, enfim, eu decidi simplesmente não ler aquilo que eu não precisava. Eu só li um livro inteiro numa viagem porque eu tive tempo, e o outro livro porque era da leitura conjunta do meu clube e não ia falhar nesse caso. E também foi uma leitura super rápida de fazer. Não me custou tanto esforço, mas outras leituras eu simplesmente não consegui encaixar. É claro que, aos poucos, eu vou lendo também outras coisinhas, né? Eu li também, o próprio livro que eu estava revisando foi uma leitura, mas outras coisas como leitura no Kindle eu fazia de vez em quando antes de dormir, mas é uma coisa muito rápida, muito pouca, muito sem volume. E tá tudo bem, porque a gente não é obrigado a nada, a gente não precisa estar sempre lendo, não tem competição, não precisa ter X, Y, Z coisas na listinha do check para dizer que a pessoa tem a carteirinha de leitora. E se leu um livro, se leu 2, se leu 3, se leu 4, se não leu nenhum, se falhou 5, 6 meses, não importa. O que importa é o tempo de qualidade que a gente passa com os livros quando a gente está afim. É isso que importa. A gente não tem obrigação de ter quem não trabalha com isso, né? Não tem obrigação de manter uma relação profissional com os livros, uma relação profissional do tipo, eu preciso bater a meta, eu preciso terminar, eu preciso ir até o fim, eu preciso fechar aqui as listas dos livros que eu coloquei na meta desse ano. Não precisa, gente, não precisa, tá tudo bem, né? Tem que ser, eu acho, um processo agradável, porque a arte serve para isso, para nos colocar em outro lugar, para nos promover uma outra visão, para nos promover outras sensações, mas não tem que ser sempre, não tem que ser todo dia, não tem número certo de horas, tem que ser aquilo que funciona para a pessoa. Para mim só funciona quando eu estou descansada ou quando eu não estou assim sobrecarregada com trabalhos digitais. Aí eu consigo ler, que é uma beleza. Mas quando aumenta a carga de trabalho, diminui a carga de leitura, e é assim que essa balança vai funcionando para mim. Então, se vocês aí passaram por períodos de não leitura, se vocês passaram por períodos de ressaca literária e se sentiram mal por isso, sintam-se acolhidos, não precisa se sentir mal, tá? Passa com todo mundo, acontece com todo mundo e tá tudo bem. Ninguém tem que estar lendo o tempo todo. Não é uma obrigação, não é uma corrida. A gente vai lendo conforme dá e tentando tirar o peso dessa atividade para que ela seja aquilo que ela se propõe, né? Que é uma atividade prazerosa, uma atividade que também é de lazer.
Bom, espero que essas palavras tenham feito sentido aí para vocês. Deixem nos comentários como é que vocês se relacionam com essas questões de leitura, de meta, depressão, pressão para ler ou não, se vocês são super relaxados. Vamos trocar experiências, porque sempre esses comentários são lidos por outras pessoas também, né? E assim a gente vai ajudando os outros a também diminuir essa ansiedade por questões de leitura. Os livros sempre vão estar esperando a gente, tá? Os livros não vão sair correndo. Esses livros que eu ainda não li, eles não vão sair disparando se eu não ler. Tá tudo bem, eu sei que eu não vou ler tudo ao longo da vida mesmo, eu sei que a vida é muito curta, e o que tá aqui, e vai ser lido quando chegar a hora, se chegar a hora, e tá tudo bem. É isso, gente, eu vou me despedindo de vocês, agradeço a todas as apoiadoras e apoiadores do canal pela sua presença aqui, chegando junto comigo, fomentando meu trabalho. Muito obrigada também a todo mundo que assiste aqui, que tá sempre presente no canal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.